Eu já trouxe histórias pesadas para esse canal. O homem que fez um pacto numa encruzilhada. A mulher do véu que aparece depois da meia-noite. Mas o que eu vou te contar hoje é diferente. Porque as outras histórias falam de algo que vem de fora. Essa história fala de algo que já estava dentro de casa. O nome da família é Bezerra. Moradores do distrito de Pedra Branca, no interior do Ceará. Uma família que viveu por décadas com um segredo que ninguém teve coragem de contar em voz alta. Até hoje, a família Bezerra era conhecida em Pedra Branca por duas coisas. A primeira era a honestidade. Seu Antônio Bezerra era um homem de palavra que nunca devia nada para ninguém. Tinha uma fazenda pequena, alguns bois, uma roça de milho e feijão. A segunda coisa era o filho mais velho, Marcos. Um rapaz de 22 anos, forte, trabalhador, que saía cedo e voltava tarde. Que mal aparecia nas festas da cidade. O povo achava que era tímido demais. Esquisito. Mas a família sabia que não era isso. Ele não saía à noite porque gostava de solidão. Ele saía porque não conseguia ficar. Foi a mãe, Dona Severina, quem percebeu primeiro. Marcos tinha 16 anos quando ela notou que nas noites de lua cheia ele ficava agitado, que não conseguia dormir, que os olhos dele pegavam um brilho que ela nunca tinha visto em olho humano. Na primeira vez ela achou que era febre. Na terceira vez ela foi até o quarto do filho de madrugada e encontrou a janela aberta e a cama vazia. Marcos voltou antes do amanhecer. Sem explicação. Com a roupa rasgada e os pés sujos de terra vermelha. Dona Severina não perguntou nada, mas começou a rezar todo dia, 2 vezes por dia. Ela sabia. Mãe sempre sabe. No interior do Nordeste, o lobisomem não é a criatura dos filmes americanos. Essa versão é de cinema. A versão do sertão é muito mais perturbadora. Dizem que é uma maldição que passa de geração em geração. Que começa com alguém que quebrou uma promessa sagrada. E que a maldição não castiga só essa pessoa. Ela castiga os filhos. E os filhos dos filhos. Dizem que o lobisomem do sertão não some completamente. Que uma parte dele sempre lembra quem ele é. Essa é a parte mais cruel. Não perder a humanidade completamente, mas não conseguir mantê-la também. Ficar no meio. Para sempre. Quem me contou essa história foi Pedro, o irmão mais novo de Marcos. Hoje com 43 anos. Pedro tinha 11 anos quando descobriu. Foi numa noite de lua cheia de julho. Ele acordou com sede e foi até a cozinha. O quarto do irmão estava vazio de novo. Em vez de voltar para a cama, foi até a janela dos fundos e olhou para o quintal. E viu. Ele ficou em silêncio por um longo tempo quando chegou nesse ponto da história. E disse, eu vi meu irmão. Mas não era mais meu irmão. Era outra coisa. Mas os olhos eram os olhos dele. E ele me olhou. E eu vi que ele sabia que eu estava vendo. Pedro fechou a janela devagar. Voltou para a cama. Nunca contou para ninguém. Nos meses seguintes, Pedro prestou atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Em como a mãe sempre fechava as janelas quando a lua começava a crescer. Em como o pai nunca marcava trabalho pesado para Marcos nas semanas de lua cheia. Em como as irmãs nunca perguntavam onde Marcos tinha ido quando ele sumia. A família inteira sabia. Cada um do seu jeito. Cada um carregando em silêncio. Não falar era proteger. Uma vez Pedro tentou tocar no assunto com a mãe. Dona Severina parou o que estava fazendo e disse sem olhar para o filho, Deus cuida dos seus filhos de formas que a gente não entende, Pedro. Não precisa entender, só precisa confiar. E nunca mais o assunto foi tocado. Em 1998, Marcos sumiu. Primeiro passou a ficar fora por 2 dias depois das luas cheias, depois 3, depois uma semana inteira. Até que numa lua cheia de março ele saiu e não voltou mais. Seu Antônio registrou o desaparecimento na delegacia. A polícia procurou por semanas. Nada. Como se a caatinga tivesse simplesmente engolido ele. O velório foi sem corpo. Missa de 7º dia sem caixão. Dona Severina chorou, mas de um jeito que Pedro descreveu assim. Ela chorava, mas tinha um alívio no choro. Como se ela soubesse que ele tinha ido para um lugar melhor do que aqui. Em 2019, Pedro voltou a Pedra Branca para visitar os pais. Na última noite antes de voltar, ficou na varanda tomando café. Era quase meia-noite, lua cheia. E viu uma figura saindo da caatinga no fundo da propriedade, caminhando devagar em direção à casa. Pedro disse que o coração parou. A figura parou na beira do quintal, longe demais para ver o rosto, mas perto o suficiente para ver os olhos. Os mesmos olhos de sempre. Os olhos do Marcos. Eles ficaram se olhando por um tempo que Pedro não soube medir. Então a figura virou as costas e voltou para a caatinga devagar.
Pedro foi até o quarto da mãe. Ela estava acordada no escuro como se estivesse esperando. E disse apenas: "Eu sei, filho. Todo ano ele vem ver se a gente tá bem." Pedro voltou para Fortaleza. Nunca contou para a esposa. Nunca contou para os filhos. Nunca contou para ninguém até me contar. Eu perguntei por que ele tinha resolvido falar agora. Ele disse porque minha mãe faleceu no ano passado. E meu pai logo depois. E agora não tem mais ninguém para proteger. O segredo já não serve mais para nada. Perguntei se ele tinha medo do irmão. Não. Nunca tive medo do Marcos. Tive medo pelo Marcos. É diferente. Perguntei se ele achava que o irmão ainda estava lá. Pedro olhou para mim e disse: "Toda lua cheia eu fico acordado até tarde, só para saber que ele ainda tá por aí. É o único jeito que eu tenho de ainda ser irmão dele." O distrito de Pedra Branca ainda existe no interior do Ceará. A fazenda da família Bezerra ainda existe. Vazia, com a caatinga crescendo devagar por cima de tudo. Mas os vizinhos mais velhos dizem que nas noites de lua cheia ouve-se um som vindo da direção da fazenda. Não é uivo, não é grito. É algo entre os dois. E os cachorros da região ficam completamente quietos nessas noites. Como se soubessem que tem algo lá fora que não é nem animal nem gente. Mas que um dia já foi as duas coisas ao mesmo tempo. Na próxima lua cheia, em algum lugar da Caatinga do Ceará, algo vai sair do mato e olhar para uma fazenda vazia. E vai lembrar de uma época em que era humano. E vai voltar para o escuro. Porque o escuro é o único lugar onde ele cabe agora.